primeiro, agradar a Deus. O primeiro obstáculo, a primeira aflição que você terá que vencer em 2023 é a falta de fé. Esta palavra vai tentar bloquear a sua fé, vai tentar impedir você de crer naquilo que é sobrenatural. A falta de fé vai tentar bloquear a sua fé, para que você não creia que Deus pode salvar o teu marido, para que você possa não crer, para que você possa não exercer a sua fé ao ponto de não crer na Aracanto como anúncia, que a porta vai se abrir. Mas eu venho aqui com autoridade no mundo espiritual dizer para você: você vai vencer a falta de fé como apóstolo, usando a tua fé. Apóstolo, a minha fé é pequenininha, a minha fé não dá nem para ver. Apóstolo, eu vejo gente crendo em casa nova, em carro novo, eu vejo gente crendo que a área financeira dele vai mudar. Eu não tenho fé para isso, apóstolo. A minha fé é pequena. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: ergue-te e lança-te até levar a súria, e isto vai acontecer. Alavacando como anúncia. E porventura, quando se levantar esta falta de fé para bloquear a sua fé, o segredo é no pique a folha, rolar na vida ou ao lado de pessoas que usam a fé. Para quê? Para você entender que você também tem fé, e a sua fé precisa ser exercida. Eu me lembro que quando o Júnior faleceu em Belo Horizonte, eu estava com a bispa, eu estava com a pastora Rose, e quando nós descemos da Zafira e o Júnior paralisou nos braços da mãe, era necessário ter fé, e a falta de fé estava lá do lado. Vai morrer aqui, vai ter que sepultar aqui. E quando a recepção disse para nós: não tem pediatra para atender criança, eu digo: minha filha, o menino está morto, a senhora não entendeu. Ela deve dar a cante com a Nácia. No pique a folha, eu preciso, como pai, que a senhora faça alguma coisa para que alguém atenda o meu filho. Aí, irmãos, sai alguém lá de dentro, uma enfermeira diz: traz o menino, porque nós vamos colocar ele aqui nos aparelhos. Sabe o que é isso? A falta de fé vai aparecer para bloquear a sua fé. Eu disse para a bispa naquela época, eu disse para ela: agora é eu e Deus, eu tenho servido Ele com integridade, agora é Ele a Nayacebe canto, é eu, Ele e a minha fé. Eu me lembro que eu estava num propósito de pano de saco, e eu peguei o Júnior e uma voz disse assim para mim: coloque ele no pano de saco, porque você não pode pregar milagres se primeiro você não viver. Irmão, Naracanto como anúncia, Cantarábia, vai surgir aflições, vai surgir obstáculos, para que a falta de fé entre em você. Quando ela chegar perto, irmão, diga: sai em nome de Jesus, porque maior é aquele que me chamou para viver coisas grandes pela fé. Porque ter o dinheiro, ter o recurso para comprar algo, irmão, é fácil. O problema é quando você entra por uma porta e Deus fala assim: ó, estou te metendo aí, e é para você viver pela fé. E aí você crê que pela fé Deus vai usar pessoas para te colocar em lugares que você jamais conseguiria entrar. Vença a falta de fé. Sem fé não conseguiremos avançar. Sem fé você não vai terminar a sua carreira. Sem fé você vai viver uma vida de ruínas. E não é isso que o Espírito quer. Ele quer que você cultive. Ele quer que você cultive a sua fé. Em outras palavras, Ele quer que você exerça a sua fé. Quando você orar, você precisa orar usando a sua fé. Deus, eu creio na salvação do meu marido. Deus, eu creio na salvação do
Deus, eu creio na salvação da minha filha. Deus, eu não abro mão, Senhor. Não sei como o Senhor vai abrir a porta, mas eu estou aqui posicionado para que a porta se abra. É um ano em que Deus quer que você cultive e você use a sua fé. Olha para esse irmão e diga para ele: este ano de 2023 você precisa usar a sua fé. Porque tem gente que ora, mas não tem fé. E é por isso que não acontece. Se você pegar a vida de Elias, segundo os estudiosos, ele orou 28 segundos. Existe uma outra corrente teológica que diz que ele orou 18 segundos. E Deus ouviu. E Deus respondeu. Então não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pela nossa fé. Você precisa colocar a sua fé em ação. O segundo obstáculo que vai aparecer em 2023 é a falta de vida com Deus. É a carne, é o cansaço, é o desânimo que vão surgir em 2023, dizendo: não dê prioridade para ter vida com Deus, não. É melhor que você melhore como profissional. Deixa a vida com Deus para lá. Vai aparecer os obstáculos para que você não tenha vida com Deus. Olha o que diz Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Deus não quer que você viva 2023 não praticando a palavra. Você precisa ouvir a palavra aqui e sair daqui e praticá-la. A fé nada mais é do que prática. Narassumicanto como a naia. E o que me chama a atenção é que o segundo obstáculo que vai aparecer é a falta de vida com Deus. Porque se nós não tivermos vida com Deus, nós não vencemos lutas, nós não vencemos adversidades, aflições ou obstáculos que vão aparecer. Mas quando eu me relaciono com a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo ler, é pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé é aguçada. Porque, apóstolo, porque você ouve história de pessoas que talvez era pior do que eu e você, mas que conquistaram, que venceram lutas, que venceram adversidades. Lembra de Jó, no qual foi lido a levidária salva. Jó é alguém que a sua fé foi testada, mas Jó tinha vida com Deus. Perdeu os filhos, perdeu os patrimônios, mas Jó continuava tendo vida com Deus. Você pode até em 2023 perder alguma coisa, porque a vida sempre vai nos tirar alguma coisa, seja algo bom ou seja algo ruim, mas que você continue tendo vida com Deus. Porque se você tiver vida com Deus, tudo que o céu arrancar na sua vida, no pique a folha a candarápia, o céu vai sustentar você. Por quê? Porque você terá vida com Deus. Quando não temos uma vida com Deus, somos como cristãos apenas de nome. Tem crente que só tem crente de nome. Por quê? Porque ele não tem vida com Deus. E vida com Deus não é o apóstolo que te dá uma senha. Não é igual ao Wi-Fi. Qual é o Wi-Fi aí? Passa aí para mim. Rapidão você está acessando o Facebook, Instagram, Google. Por quê? Porque te deram uma senha. É a mesma coisa para ter uma vida com Deus. Você precisa ter senha para acessar o céu. E como eu acesso o céu? Meditando nas Sagradas Letras, ouvindo as Sagradas Letras, tendo uma vida de oração, uma vida abnegada, uma vida separada. Porque Deus nos levantou para sermos diferentes. Quem está aí, diga glória a Deus. Olha para esse irmão e diga: existe um terceiro obstáculo, que
que eu e você vamos precisar vencer em 2023. Diga para ele: o medo. Quem é aqui que nunca teve medo? Quem é aqui que deparou com uma situação e disse: agora não vai? As fobias. 2 Timóteo 7 diz assim: porque Deus não nos tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É normal ter medo, faz parte da vida humana, mas quando o medo é acertado, ele paralisa você, ele impede você de viver coisas que Deus projetou para a tua vida. Tem gente que deixou de comprar casa porque tinha medo do salário ser cortado. Medo. Não, mas isso eu não ganhar. O medo dominou ele não teve fé para dar um passo. Tem gente que poderia ter galgado outros degraus e não galgou porque o medo entrou nele. O medo entrou nela. Disse: não, você vai dar esse passo. Você não sabe nem o que vai acontecer com o Brasil, irmão. Feliz é a nação. Os judeus é o Senhor. O Deus da nação brasileira é o Senhor dos exércitos. Então, independente de quem esteja na governança presidencial, governamental, na prefeitura, como vereador, o nosso Deus continua sendo Deus. E tem gente que está deixando o medo tomar conta. Tem gente que vai tirar a carteira de habilitação e quando chega lá para fazer a baliza, o medo entra nele, ele não consegue fazer baliza. Tem gente que vai fazer o exame e aqui já vai entrando o medo. Se eu fazer. O medo vai aparecer, o medo de avançar, o medo diante de uma circunstância, mas a ordem expressa de Deus para nós, explica por Tiago, o apóstolo, Deus não nos deu um espírito de covarde ou de covardia. Deus te deu um espírito de poder, irmão, de poder. Então, quando o Senhor mandar você avançar, não tenha medo. Quando o Senhor falar com você, não recue. Quando o Senhor te dá uma ordem, execute, porque foi Deus que te deu a lavaia, levassura, a e se foi Deus que lhe deu, no que é que a cantarábia? Quem é o medo, irmão? A Bíblia diz que Jesus deve a canto como a Lúcia, libera os discípulos dentro do barco, e os discípulos estão no barquinho. Eita, ela sura a cantarábia, e pela madrugada veio um fantasma. Na cabeça dos discípulos era um fantasma. O medo entrou neles, começaram a criar coisas, porque o medo cria coisas que não existem, irmão. Eu já vi gente dizer: não, eu vi um capeta, não tinha capeta lá não, irmão. Foi produzido pela mente. Por quê? Porque o medo entrou. E o medo entrou e ele disse: olha, é um fantasma. Não conheceram que era Jesus. Era Jesus que estava andando por sobre as águas. Não deixa o medo te paralisar. Aí não vou cantar porque eu tenho medo de cantar e errar. Canta errado se for preciso, mas põe essa barreira por terra. Eu não vou tocar um instrumento que eu vou errar. Põe esse medo por terra, porque o que Deus tem na tua vida é maior do que o medo de errar. É melhor errar fazendo para Deus do que errar fazendo coisas erradas. Quem está aí, diga glória a Deus. O medo tem a sua função de proteção. Por exemplo, o medo me protegeu durante muitos anos da minha vida, porque como eu sempre fui medroso do mundo, então eu não tive curiosidade de entrar na cocaína, na maconha, no êxtase. Eu falava: ninguém. E os amigos veem, eu digo: ninguém foi nada. Se eu entrar nesse negócio, não sai mais. Então o medo nos protege, irmão.
o seu nível certo nos protege. Eu vi aquela geração arrumando filho para onde é que não deu certo, eu vou ficar aqui quietinho na minha. O medo nos protege. O que não pode acontecer é o medo de dominar ao ponto de te impedir de viver o que Deus tem na sua vida. Aí eu fiquei na igreja e eu estou com medo do que os outros vão falar. Se eles se ver aqui, eles vão falar. Se eles não te ver, vai falar do mesmo jeito. Porque sempre tem essa coisinha. Viva a sua vida e viva o melhor que Deus tem para você. Narayantera e Narasawa, canto de Narasuya. Porém, quando o medo fica descontrolado, nos transforma em pessoas covardes que preferem não arriscar por causa do medo. Eu vejo gente nova aí com medo de arriscar. Estávamos lá na avó Maria, com a irmã Maria e seus filhos, com o Benedito e sua esposa, e o vô querer falando do sítio, né? Da fazenda. O sonho do meu pai era me meter numa fazenda para ser caseiro, de terreno, hein? Eu gosto de fazenda. Eu fui levantado para amarrar molho, tirar leite. E eu aprendi uma coisa. Aos jovens que estão aqui, me escuta. Se você não tiver coragem de investir em cima de um projeto do coração de Deus na sua vida, ainda novo, por que tem 40, 50? Chega uma marca de idade, mas a gente não pode mais arriscar, porque você vai pôr em risco a sua família. Quem está aí, diga glória a Deus. Mas jovem não tem como não. Vou buscar aqui, se der errado, é errado. Mas pelo menos você tentou. Tem gente que nem tenta. Como é que você vai viver as plenitudes do Senhor em 2023? Arrisque. Mas eu oro, estou com medo de orar, estou com medo do Espírito me pegar. O Espírito tem medo do Espírito, né? Melhor Espírito do que o capeta, irmão. Começa a orar, a irmã começa a orar e começa a arrepiar, ela para a oração. O negócio começa a ferver, ele fala, não, está bem estranho, vou parar aqui. Não, meu filho, é evidências que o Espírito de Deus está presente na sua oração. Avance mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, clame mais um pouquinho na nova eutéria. Vença o medo. O medo de fazer algo para Deus. É que eu não sei fazer, faz do seu jeito, Deus vai receber do seu jeito. A Bíblia diz que Marta preocupava com a casa, mas Deus amava ela porque ela cuidava da casa. Mas Deus também amava Maria, que cuidava das coisas do Senhor. Você está vendo o equilíbrio? A nossa vida é feita de equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. Tudo na sua vida em 2023 precisa ser equilibrado. Você precisa ter vida espiritual com Deus, mas você precisa ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento, mas você precisa ter raciocínio. Porque se você fica só espiritual e esquece das outras coisas, mas Tony Marte, Júpiter, não. Nós estamos na Terra e aqui tem conta para pagar, aqui tem problema para resolver. E se a gente subir para a lua, irmão, não, porque agora eu estou cheio, mas eu tenho problema para resolver. Eu estou cheio, mas eu tenho obstáculos a ser vencidos. Vença o medo, não se covarde. Deus tem coisas grandes para a sua vida, para a sua casa, para a sua família em 2023. E você é o responsável de se posicionar para que as bênçãos de Deus se materializem na terra e cheguem na sua vida, na sua casa e na sua família.
Olha para esse irmão, diga: existe outro obstáculo a ser vencido em 2023. Diga para ele: a acomodação. Tem gente que é muito acomodada. Vamos pro texto, vamos ficar nas minhas palavras. Provérbios 21:25. O preguiçoso, olha isso aqui. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele vai dizer: eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, mas a preguiça é tanto que as mãos dele recusam trabalhar. Aí quando vê alguém conquistar, não, por que o irmão conquistou? Porque ele trabalhou. Porque ele pôs a mão e foi trabalhar. Nada cai do céu, irmão. Guarde isso. Nada cai do céu. Não estou esperando o anjo descer aqui. Ele desce, irmão. Mas não é toda hora assim, não. Ó, desceu um fardo de arroz, um fardo de feijão. Anjo não é entregador, não, irmão. Supermercado, não. Tem coisa que você tem que batalhar e correr atrás. Por quê? Porque o preguiçoso morre, ele deseja, mas morre desejando o que queria e não conquista. Eu não quero fazer parte dessa geração que sonha, que deseja ter algo, mas não conquista. Por quê? Porque faltou coragem. A preguiça, a acomodação tomou a vida dele e a acomodação virou preguiça. Se você levantar todos os dias, fazer o seu devocional, orar a Deus e ir para o seu dia de batalha, Deus vai lhe dar recursos e condições de conquistar o que você sonha. Eleva na sua malha. A acomodação enraiza tanto na vida das pessoas que transforma elas em preguiçosas. Preguiçoso, irmão, ele não tem nada. Olha para a vida de um preguiçoso, não tem nada. O proverbista vai dizer que o preguiçoso tem necessidade até para comer. Que 2023 você abre a mão da acomodação. Você fala: não, eu preciso voltar a orar como eu orava. Eu preciso buscar como eu buscava. Eu preciso sair da acomodação, seja ela espiritual ou seja ela na sociedade física. Tem coisas que você tem que correr atrás para que as portas se abram. Quem está aí, diga glória a Deus. Precisamos colocar as mãos na massa e vencer a acomodação. Não, eu estou esperando, né? Sai a ficha aí da minha casa, da minha vida. Não, meu irmão, você tem que ir lá levar a carteirinha de trabalho. Olha, eu estou lutando por vez. Quero comprar uma casinha assim. Olha, o meu carro, eu ganho tanto, dá para mim passar, você vai pagar 500 por mês. Eu estou falando com gente aqui que não é acomodado, mas quantas pessoas você vê acomodado? Que a preguiça entra nele, que até vai levantar, falando: meu Deus, põe fogo. Aí você vai vendo pessoas avançando, conquistando, e talvez pessoas que chegaram na presença de Deus muito por último do que você. Qual é o segredo? Não são pessoas acomodadas. Quando você acomoda, você não desce. E aí a preguiça vai entrando devagarzinho, irmão. E ela enraiza. E ela tem o poder de transformar pessoas, talvez até trabalhadoras, ao extremo, e fazer delas pessoas preguiçosas. O preguiçoso olha para trás e vê que não conquistou nada, não edificou nada. E eu quero crer que o Senhor vai nos dar força e graça para vencer a acomodação que surgirá no caminho, para tentar nos fazer
pessoas preguiçosas. Se você olhar para a vida de Jesus, Jesus tinha hora de deitar, melhor, não tinha hora de deitar, mas tinha hora de levantar, porque sempre a obra estava necessitando da presença de Jesus. Eu percebi no ano que se passou a importância da minha pessoa em alguns lugares, e aí eu fiquei pensando, imagine os outros irmãos posicionados, eles vão ser úteis para a vida de alguém, para a casa de alguém, para o setor profissional de alguém. Aná, vai, pé, maná, sucanto, rebenai, demando, comando, viébia. E é por isso que você não pode se acomodar, porque existem pessoas que precisam ouvir o seu testemunho, que precisam ouvir a sua história, que precisam ouvir de Jesus da sua boca, porque da sua boca vai haver salvação sobre aquela casa, sobre aquela família. Vença a acomodação. E eu termino aqui. Outro obstáculo que vai surgir: a falta de preparo. Tem hora que a oportunidade chega quentinha lá no serviço. Ó, quero mudar você do carro. Eu vi que você é diferente. Você não vai ficar limpando o chão. Tem uma cadeirinha lá no escritório para você. Mas se eu não estiver preparado, irmão, a oportunidade vem e passa entre os meus dedos. Por quê? Porque eu não me preparei. A mesma coisa na casa de Deus. Eu quero fazer para Deus. Não se prepara. Porque quando você for chamado, você está pronto. Pode dar. O que é para fazer? Navaracoma, Nasha, Anda, Melias, Pere, Canta, Nai. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Nós temos que andar preparados. Eu fui para o Natal lá para Sarete, casa dos meus filhos espirituais aqui, lembra? Estudantes aqui. E quando eu acabei de almoçar, veio uma vizinha e falou assim: não posso estar aí? Leva ele lá para orar. Toda vez que ele vem aqui, é para ele orar em casa. Eu pensei, nem no Natal, meu Deus. Mas abaixou a comida, eu falei, agora tá, com a barriga cheia, orar com a barriga cheia. Quem já orou com a barriga cheia aqui? Ninguém? Eu já, uma prova. Eu falei, deixa só a comida baixar que eu vou para orar. Quando nós chegamos lá, a irmã começou a falar, ó, eu tive um problema nesse braço, ele não levantava. Aí Deus usou um vaso, disse que foi feito uma curva, os outros fez, e agora eu estou curado. Só que agora o problema que estava no braço pulou no outro. E eu não consigo levantar mais o braço. Eu digo, acho que as férias acabou. Natal, eu tenho que tomar uma pausa. Falei, então vamos orar, minha filha. Quando eu comecei a orar, os corpos, trouxe um bolo. E o Senhor, na hora, curou aquela irmã. E aí eu entendi, eu deveria estar aqui. Tem hora que Deus quer colocar você em alguns lugares e não coloca porque você está despreparado.